Passamos agora a palavra à professora Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC, que fará homenagem ao professor Roque de Barros Laraia. Boa noite a todas e todos. É com grande alegria. Primeiro, aliás, eu queria fazer uma observação. Essa homenagem deveria ter sido prestada pela professora Miriam Grossi, que é também nossa diretora. No entanto, ela teve um problema de joelho, então eu estou aqui transmitindo as palavras da Miriam Grossi. Bem, é com grande alegria que a SBPC homenageia Roque Laraia nessa 74ª reunião anual. Professor emérito da UNB, Roque teve uma longa e reconhecida trajetória acadêmica na antropologia e importante papel no campo das políticas de ciência e tecnologia. Nascido em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, em 1932, migrou no final dos anos 1940 para São Paulo para finalizar o curso secundário. Estudante trabalhador, desvendou São Paulo e suas periferias como cobrador de um laboratório farmacêutico e repórter policial em um jornal sensacionalista. E, graças a seu ingresso por concurso no serviço público, conseguiu realizar o curso de História da UFMG, onde concluiu o bacharelado em 1959. Fascinado desde a infância por terras distantes, sua primeira descoberta dos povos indígenas brasileiros se deu através do livro escolar Pindorama. Também as descrições etnográficas das paisagens e povoamentos dos interiores do Brasil, que encontrou na juventude ao ler os livros de Visconde de Toné, o conduziram à carreira antropológica que veio a fazer ingressando na primeira turma do curso de especialização em Teoria e Pesquisa em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ, onde foi iniciado pelo saudoso professor Roberto Cardoso de Oliveira em Etnologia Indígena. Iniciou sua carreira como pesquisador no Museu Nacional na década de 60, e, em 69, se transferiu para a UNB. Em 1963, Eduardo Galvão já iniciara o ensino de antropologia na UNB, convidado por Darcy Ribeiro, idealizador e seu primeiro reitor. Essas iniciativas pioneiras foram desmanteladas com o golpe de 64, seguido da saída maciça de professores que eclipsou por alguns anos várias áreas de conhecimento da UNB. Em 1969, um novo grupo restabeleceu a área de antropologia na UNB, tendo Roque Laraia à frente como diretor do então Instituto de Ciências Humanas, tendo sido um dos criadores do meu programa, que é o programa de pós-graduação em Sociologia, em 1971, e do programa de pós-graduação em Antropologia Social, em 1972. Orientado de Florestan Fernandes, defendeu a tese de doutorado Organização Social dos Tupi Contemporâneos, tema central de suas pesquisas etnográficas em trabalhos de campo com inúmeros povos indígenas, como os Terena, Funiô, Aquiaua, Assurini.
mas foi, sobretudo, em sua pesquisa entre os recém-contatados Suruí, que descobriu, in loco, o impacto genocida do contato dos brancos com os povos indígenas isolados, questão ainda extremamente atual no Brasil, infelizmente. Durante décadas, dedicou-se a esta linha de pesquisa, na qual orientou dezenas de estudantes. Além de ensinar na UNB, foi também professor visitante nas universidades de Sussex, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Referência na antropologia brasileira, Roque circulou durante décadas por muitas universidades, aceitando com generosidade a participação em bancas de concursos, conferências e defesas de tese. Viagens onde sempre encontrava tempo para incursões etnográficas gastronômicas com colegas que foram tornando-se amigos ao longo dos anos. É também um ótimo anfitrião e todos guardamos boas lembranças dos jantares em sua casa, onde, com sua esposa Lúcia, também aqui presente, sempre produziram encontros acadêmicos, políticos inesquecíveis. Após sua aposentadoria na UNB, no início dos anos 2000, ajudou a construir o programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural na Universidade Católica de Goiás, mas nunca se afastou de sua universidade de origem, onde, por décadas, continuou a trabalhar em sua sala, no Departamento de Antropologia, e a compartilhar com colegas e estudantes seu profundo conhecimento da antropologia brasileira, muitas vezes através de narrativas de situações de campo e acontecimentos pouco conhecidos devido à sua incrível memória e vocação de contador de histórias. Aqui eu faço um parêntese, aliás, que é mais uma lembrança minha. Essa característica de um excelente contador de histórias fazia com que, nos caminhos para Ampox, na estrada de Caxambu, no ônibus, naquela estrada tortuosa, nós sempre gostávamos da companhia de Roque por conta das histórias que ele narrava durante o caminho. Isso também acontecia nos bailes da Ampox, que nós esquecíamos de dançar quando estávamos ao lado de Roque, escutando as suas histórias. Entre sua grande produção bibliográfica, destacamos Cultura, um conceito antropológico, que foi, por décadas, o manual de entrada na antropologia para estudantes de todo o Brasil. No campo da política científica, Roque foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, de 90 a 92, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, de 2000 a 2002. Foi coordenador da área da CAPES, presidente do Comitê de Ciências Sociais do CNPq, membro da comissão coordenadora do Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Conselho Consultivo do IFAM, do Conselho Condutivo da FUNAI, instituição na qual foi seu presidente interino. Também foi diretor técnico-científico da FAPDF, de 93 a 96. Ele foi o primeiro diretor técnico-científico da FAPDF, justamente quando o ministro de Ciência e Tecnologia era o presidente da FAPDF. Por coincidência, estão aqui juntos nesse momento. Bem, presidiu, em 2000, a delegação brasileira na Conferência de Durban contra o racismo, a discriminação social, a xenofobia e formas correlatas de intolerância. Em 1997,
foi eleito conselheiro da SBPC, entidade que representou como um membro titular no Conselho Nacional de Imigração durante 17 anos. Em 1992, recebeu o título de professor emérito da UNB. Em 98, foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2001, tornou-se oficial da Ordem do Rio Branco. E, em 2005, cidadão honorário de Brasília. É por essa vida dedicada à ciência, e não só à ciência, dedicada à defesa dos povos indígenas e da cultura brasileira, que a SBPC homenageia o professor Roque Larraio, decano da Antropologia Brasileira, neste ano em que comemoramos os seus 90 anos. Obrigada, Roque. Passamos a palavra ao homenageado professor Roque de Barros Larraia. Bom, boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui presente, né? E fiquei muito emocionado em receber essa homenagem e escutar uma pessoa que foi minha aluna falar sobre a minha história, né? Que eu fico meio espantado, porque eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa assim. Então, realmente, né, eu teria que, nesse momento, lembrar uma pessoa que foi... Algumas pessoas que foram importantes na minha vida. Uma delas, né, que foi o professor Roberto Cardoso de Oliveira, né, que foi meu professor no Museu Nacional e que me levou a ter interesse pelas populações indígenas. Nós passamos a trabalhar com os índios Terena. E, por coincidência, essa é uma coisa que é muito interessante, né? Meu pai, que era um viajante comercial, uma pessoa que só teve o curso primário, mas ele me incentivou a ler. Então, todo lugar que ele passava, ele comprava os livros. E ele descobriu encalhado, numa cidade de Minas Gerais, livros de Visconde de Toné. E então, e Visconde de Toné exatamente participou da Guerra do Paraguai, né? Exatamente, os índios Terena foram os índios que lutaram ao lado das tropas brasileiras. Então, mas realmente eu estou emocionado. Agora, eu considero que uma grande sorte também da minha vida, né, foi vir para Brasília. Né? E lembrar o seguinte: a Universidade de Brasília foi criada por um antropólogo, Darcy Ribeiro, né? E o Instituto de Ciência Humana, né, teve como fundador, né, Eduardo Galvão, do Pará. O Galvão foi aluno de Franz Boas, que é o grande antropólogo mundial na história da antropologia. Então, eu acho que eu quero compartilhar também essa homenagem com a minha esposa, que acompanhou em trabalho de campo, e as pessoas não sabem exatamente. Hoje a situação mudou, né? Mas a gente, para chegar numa aldeia indígena, às vezes você tinha que caminhar 3 dias dentro da mata, dormindo dentro da mata para chegar até lá. Então, uma coisa que também eu considero que foi importante, né, na minha vida, foi que quando eu vim para Brasília, o meu colega Júlio César Melatti resolveu fazer uma coleção de pequenos livros, pequenos manuais que
E coube a mim fazer um livro chamado Cultura, um Conceito Antropológico. Não é? Pois bem, esse livro começou aqui na Universidade de Brasília, em formato de um folheto, né? Mas foi encampado por uma livraria do Estado uma livraria do Rio de Janeiro, e ele é um livro que vende terrivelmente. Um livro que tem 52 anos e já teve 31 edições. Então, bom, então quero mais uma vez agradecer essa homenagem, né, e dizer que eu estou muito contente, né, nesse momento, assim, quando eu tenho 90 anos de vida, né, receber uma homenagem desse tipo. Muito obrigado. A Universidade de Brasília e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência homenageiam, por ocasião da 70ª reunião anual da SBPC, o cientista, professor Dr. Roque de Barros Larraia, por sua substancial contribuição à ciência brasileira.